Segundo dia dos 12 dias preliminares de preparação para a consagração. Orações para vários dos dias do mês de preparação, 12 primeiros dias, 12 dias preliminares. Ao Espírito Santo, veni Creator Spiritus. Vinde, ó Espírito Santo, a nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamados o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriquecei a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, fraco nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave Maris Stella. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livrai-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Glória seja ao Pai o louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Segundo dia dos 12 dias preliminares, meditação. O mundo e o príncipe infernal. Primeira condição para a vida perfeita é o afastamento do egoísmo simbolizado pelo mundo inimigo de Jesus Cristo. O príncipe deste mundo é o demônio, homicida desde o princípio. Maria será minha defesa contra o mundo. É o meu escudo contra o demônio, porque ela é a princesa e rainha dos servos de Deus. Meditação. Prelúdios. Primeiro, figuro Nossa Senhora pisando aos pés a serpente infernal e infundindo-me coragem com seus olhares maternais. Segundo, minha Mãe Rainha, poderosíssima, ensinai-me a conhecer o mundo e o demônio para detestá-los, aborrecê-los e suspirar pela vossa escravidão de amor. Primeiro ponto. Devo afastar-me do mundo inimigo de Jesus Cristo. Aceitando o convite para a vida perfeita, meu primeiro dever será fugir para longe do que, aos invés de me infundir a semelhança com o Pai Celeste, corrompe-se em mim a imagem divina. Ora, assim é o mundo. O mundo, aqui, não significa o conjunto de homens, meus irmãos, a quem devo
e quero amar, vivendo no meio deles e a eles me devotando sinceramente. Aqui, o mundo é o espírito do mal, que não quis receber a Jesus e o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 10. E se opõe a Deus e a seu Cristo. Não podemos amar a esse mundo, pois a amizade dele é inimiga de Deus. Quem procura ser amigo desse século constitui-se inimigo de Deus. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: Vós não sois deste mundo. Não é possível que eu procure uma associação entre Jesus e o mundo. Ele, a mesma verdade, desenganar-me-ia. É impossível servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Posso jurar sobre esta palavra infalível, porque então, em minha vida, tentaria ainda uma conciliação absurda e impossível? Segundo ponto, o príncipe deste mundo é o demônio. O príncipe das trevas, o tentador mentiroso, causa de nossa desgraça original, o inimigo de Jesus Cristo, é o soberano deste mundo. Porque o demônio proporciona prazer, honra, riqueza. E que para que tenhas prazeres, riquezas e honras, tantos homens se submetem ao pecado, fazendo-se servos do pecado e escravos do demônio. Ao próprio Jesus, ele quis tentar prometendo todo mundo e sua glória se o adorasse. O Filho de Deus não o serviu, mas quantos filhos dos homens se lhe oferecem? E por isso, no mundo, juntamente com os prazeres e honras e riquezas, quanto pecado, quanta miséria moral, quanta treva sórdida. No batismo, renunciei a Satanás, às suas pompas, ao mundo do mal. São malditas as fileiras de Satanás, que experimenta levar os homens à mesma maldição que mereceu ao voltar-se contra Deus. Por inescrutável desígnio da providência, Deus permite que o demônio reine no mundo. Mas os filhos de Deus não podem ser escravos de Satã. Terceiro ponto. Maria, defesa contra o mundo e o demônio. Talvez eu trema ao pensar no inimigo poderoso e audaz. Jesus me tranquiliza. Tende confiança. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. E ele me oferece o escudo e a proteção de Maria, a inexpugnável fortaleza, a torre de Davi. Desde o paraíso perdido, ela é a esperança e o refúgio dos filhos de Deus. Ela é inimiga da serpente. E os sequazes do demônio têm também por inimigos os filhos de Maria. Sob este escudo, que temerei? Venha o mundo com todas as suas perfídias mover guerra à minha fé e à minha caridade. Responderei que sou filho e escravo daquela que foi bem-aventurada porque creu. Lucas capítulo 1, versículo 45. E que entre as flores da humildade com que se prestou para a encarnação,
colocou o lírio fragantíssimo de uma virgindade intemerata. Levantam-se em campo de batalha o exército dos espíritos infernais. Não temerei, porque meu escudo é aquela que, humilde virgenzinha, derrota inflexivelmente o mal, numa vitória tanto mais esplêndida quanto em sua natureza humana. Maria parece tão pequenina e frágil. Hei de combater contra o demônio, porque sou de Jesus e quero procurar a meu divino, Rei divino, em Maria, da qual ele quis nascer. Mateus capítulo 1, versículo 16. Colóquio. Princesa e rainha dos eleitos, Maria, eu vos saúdo com amoroso entusiasmo. Agradeço-vos porque me ensinais a grande lição do afastamento do mundo e dos enganos do demônio. Vosso filho, vosso escravo de amor, quer ouvir vossos ensinamentos luminosos, aborrecer o mundo, detestá-lo, fugir-lhe, resistir valorosamente ao demônio, aspirando à honra e à riqueza e ao prazer verdadeiro de ser vosso, para pertencer deveras ao meu divino Rei Jesus Cristo, fruto bendito de teu vosso ventre. Ramilete, renunciemos ao príncipe das trevas. Nós somos os filhos da luz, sois luz do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8. Santo Evangelho, Mateus 6, versículo 1 a 11. Tentação de Jesus. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, lhe disse: Se és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pão. Jesus respondendo lhe disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tomando-o então o demônio, o levou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, confiou aos seus anjos e cuidou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos para que não suceda ferires teu pé em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo subiu o demônio a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele há de servir. Então o deixou o demônio, e os anjos se aproximaram e o serviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13, versículo 1 a 3. Como resistir às tentações? Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso, está escrito no livro do Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua milícia. Jó, capítulo 7, versículo 1.
Cada qual deve, pois, ser muito cuidadoso nas tentações e vigilante na oração, para não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme nem cessa de andar à roda de quem possa devorar. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ninguém há de tão santo e tão perfeito que não tenha algumas tentações e não podemos viver sem elas. São, contudo, as tentações muitas vezes utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas se é humilhado, instruído e purificado. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram. E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo as lutas, foram tidos por maus e desfaleceram no caminho. Não há parte alguma onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos egoístas e inclinados ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não podemos vencer só com fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade, nós nos fazendo mais fortes que todos os nossos inimigos. Leitura Montfort, tratado número 52 e seguintes. Maria, inimiga irreconciliável do demônio. Deus só criou uma inimizade, mas está inconciliável que há de durar e aumentar mesmo até o fim dos séculos. É a existente entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De sorte que o mais terrível dos inimigos, que contra o demônio Deus criou, é Maria, sua Santíssima Mãe. Desde o paraíso terrestre, infundiu nela tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta sagacidade para descobrir a malícia dessa serpente antiga, tanta força para vencer, subjugar e esmagar esse ímpio e orgulhoso, que se arreceia mais dela do que de todos os anjos e homens, e de certo modo até do próprio Deus. Não quer isso dizer que a cólera e o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Santíssima Virgem, visto serem limitadas às perfeições de Maria, mas primeiro porque, sendo Satanás orgulhoso, sofre muito mais vendo-se vencido por uma pequena e humilde criatura. E sua humildade humilha-o mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que estes temem mais, como foram obrigados a confessar pela boca dos possessos um só de seus suspiros em favor de uma pessoa, do que as orações de todos os santos e uma só de suas ameaças, mais do que todos os outros tormentos. Aquilo que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria adquiriu pela humildade. O que Eva condenou
pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, foi causa de perdição, sua e de todos os seus filhos. Maria, com se tornar perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e consagrou à majestade divina. Deus não só estabeleceu uma inimizade, mas inimizades, não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Santíssima e a do demônio. Isto é, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios entre os verdadeiros filhos de Maria, os filhos e escravos do demônio, aos quais não se entendem mutuamente e não têm correspondência interior entre si. Os filhos de Belial, os escravos e amigos do mundo, pois isso significa o mesmo, até aqui perseguiram e sempre hão de perseguir mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu a seu irmão Abel e Esaú a seu irmão Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. A humildade de Maria ganhará sempre vitória contra esse orgulhoso e tão grande que chegará a esmagar-lhe a cabeça, onde reside seu orgulho. Ela descobrirá sempre a malícia da serpente, dissipará suas infernais tramas, seus conselhos diabólicos, e guardará até o fim dos tempos seus servos contra as cruéis garras do maligno. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás pretenderá armar ciladas a seu calcanhar, isto é, a seus humildes servos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazerem guerra. Eles serão pequeninos e pobres segundo o mundo, humilhados diante de todos, oprimidos e perseguidos, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas em compensação, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, de zelo tão vivo e tão fortemente arrimados ao socorro divino, que com sua humildade, unidos a Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão com que triunfe o reinado de Jesus Cristo.